Sou Ana Paula Dorche, empresária, treinadora, mentora. Sou apaixonada por desenvolvimento humano, por mudanças, novos desafios, e isso tornou uma mentalidade para mim. E esse é o primeiro episódio do meu podcast e é o Recalculando a Rota. Fica aqui com a gente, porque muita coisa boa vem por aí. Nos últimos anos, eu tenho recebido muitas pessoas que buscam o mesmo que o meu: recalcular sua rota, trazer coisas novas para sua vida, transformar sua mentalidade, se desafiar e avançar. E hoje é um momento onde eu dou mais um passo, né, em um novo projeto que tem tudo a ver com aquilo que eu faço em várias áreas da minha vida. Eu tô aqui hoje com muita alegria para iniciar esse primeiro podcast Recalculando a Rota e tenho hoje o privilégio de apresentar aqui para vocês uma pessoa que eu admiro muito, ela que é especialista em grupos de viagem para mulheres e viaja ao mundo conduzindo mulheres em experiências incríveis nos seus roteiros internacionais. E ela, que é uma aluna de mentoria, uma pessoa que eu conheci agora no último ano, em 2024, e tive o privilégio de entender um pouquinho mais a jornada dela, da história de vida dela, e eu acho muito, muito importante ela poder compartilhar aqui um pouquinho de tudo que ela já viveu nessa jornada empresarial, empreendedora. E eu posso resumir ela como uma mulher de muita coragem, uma mulher determinada, resiliente, que faz as coisas acontecerem e que está sempre pronta para fazer aquilo que tem que ser feito. E ela aprendeu a recalcular a rota tão bem, né, que também deu esse passo de estar aqui hoje nesse projeto e tem muita novidade aí para compartilhar com a gente. Aqui no meu podcast, no primeiro episódio do Recalculando a Rota, eu recebo ela, que está à frente do grupo Elas pelo Mundo, Fernanda Filber. Bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, muito obrigada. Muito bom te ter aqui, por ter aceito esse convite, né? E a gente se desafiar aí em mais uma jornada. Isso aí. Eu que agradeço o convite. A mentoria foi fundamental para recalcular a minha rota. E obrigada pela introdução tão bonita. E verdadeira. Tá bom. Verdadeira, aceite. Sim, aceito. Olha só, me conta, né? O que mais as pessoas aqui que nos ouvem, nossa audiência, precisa saber sobre a Fernanda? Conta um pouquinho aí das coisas que te aconteceram na vida, até tu chegar a esse momento aí. Tá. Bom, eu tenho 20 anos de turismo. Antes do turismo eu já tinha trabalhado com outras coisas, mas eu realmente me achei no turismo. Em 2005, então, eu abri a Triviagens, fiquei até 2015. Em 2015, eu estava num momento que eu não sabia se eu amava ou se eu odiava a minha profissão, eu precisava de uma mudança. E aí me caiu no colo uma possibilidade de abrir uma franquia da CVC Viagens e eu peguei, achei que era uma boa, peguei. Fiquei até 2021, saí, então, vendi a minha parte na franquia e retomei as atividades na Triviagens, que é o nome da minha empresa. Só que aí, a minha ideia já estava toda formatada na minha cabeça. Eu queria trabalhar com grupos de mulheres. Porque desde 2010 eu acompanhava grupos pelo mundo e grupos mistos. Homens, mulheres, e sempre assim, 30, né, 20 pessoas. E eu sempre observava que... quando eram 20 pessoas, eram 15 mulheres e 5 homens. Quando eram 30, eram, sei lá, às vezes acontecia de ser 27 mulheres e 3 homens. Nossa, era sempre assim, as mulheres eram sempre em peso. E aí, o que acontecia? As mulheres ficavam num lado e os casais, digamos assim, do outro. E a mulherada, que é a brasileira, né, no exterior, gritando e falando alto e tomando um vinho e aquela coisa, e os casais lá, né... Disse, não, mas aí não tem, né? Gente, não fecha. Por que as mulheres estão sempre mais viajando? E isso é... Acho que no mundo inteiro as mulheres viajam muito mais que os homens. E quando eu voltei para Triviagens, eu pensei, não, agora é a hora de colocar em prática o que eu não conseguia colocar na CVC, que era o Elas pelo Mundo. Então, foi ali que surgiu tudo. Isso foi depois da pandemia. Eu saí em 2021, ainda tinha pandemia, então os meus 2 primeiros grupos foram nacionais, porque não dava para viajar para fora. Entendi. Mas a ideia era viagens internacionais. E aí, em 2022, fluiu o negócio. Fluiu. E se, assim, é um resumo da minha vida profissional, é esse, né?
dentro do mesmo segmento há muitos anos, Isso. mas passou por várias experiências Sim. aí, tu conseguiu encontrar uma forma de colocar, digamos, aquilo que tu faz, que tu gosta de fazer. Isso, de e uma que eu maneira vejo que dá mais certo. Perfeito. Eu comecei a te acompanhar, então, ano passado, né? A gente se conheceu, inclusive foi naquele momento lá na CDL, em Sapiranga, né? E conheci a tua história e achei muito bacana, assim, a tua superação. Porque tu teve momentos muito difíceis, né? Principalmente essa época que tu comentaste de CVC, pandemia, esse período todo, né? Sim. E quando eu comecei a te acompanhar, logo em seguida, tu fez o lançamento ano passado, acho que deve estar fazendo um ano, mais ou menos, dos foi grupos. Julho, sempre em julho. Porque tu lançou em julho os grupos de 2025, né? Isso. E eu acompanhei aquele primeiro mês, e na verdade, assim, em 2 semanas, eu vi que, me corrige, né? Eu lembro de algo assim, mas eu acho que 70% de todas as vagas já tinham sido preenchidas, né? E compradas. Em 2 semanas praticamente vendeu tudo. Tudo. Na primeira semana, nos primeiros 3 dias tinha vendido 70%. Então era isso que eu acompanhei. E eu achei impressionante, né? Sim. Por quê? Porque, assim, são viagens de um valor mais agregado, né? Sim. Um público bem selecionado, seleto, né? Grupos pequenos, são 10 São mulheres. 12 agora, são 12. Isso, 12. 12 mais eu. Ou 12 mais a Vitória, 12 mais uma acompanhante. E me chamou muita atenção, porque eu vi que rapidamente esgotou. Sim. E aí a minha pergunta pra ti é a seguinte: qual é o segredo, né? Para que tu descobriu, o que tu colocou em prática que fez com que fosse um sucesso. Sim. Porque realmente, de fato é. Sim. Porque a procura, ela é muito... E ainda, se eu não me engano, tu me comentou que tu tem uma recorrência muito grande. Sim. Dentro do teu grupo, Sim. né? 70% de novo, né? 70% da minha venda é de clientes que já viajaram comigo. Então, realmente sobra poucas vagas depois para passageiras novas. Tá. E como é que tu faz essa mulherada aí? Abrir o bolso, investir bastante tempo, né? Sim. Acho que são várias coisas envolvidas, assim, que me chamam a atenção nas tuas viagens, porque são períodos mais estendidos, né? Viagens muito mais, digamos assim, relevantes para a vida das pessoas que estão ali. Sim. E o investimento, sim. Porque ainda as pessoas são recorrentes. As mulheres novamente compram de ti. Isso. E às vezes compram 2 ou 3. Né, no mesmo ano. E o que é a grande sacada disso? O que tu entendeu? Como é que esse teu público, né, chega dentro desse teu formato hoje do que tu oferece para eles de experiência? Primeira coisa foi nichar, né? Eu precisava achar um nicho, porque hoje eu tenho certeza de que quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Commodity. Commodity. E eu saí de uma empresa de commodity, a CVC é 100% commodity. E eu saí dali com muita raiva, né? Tu já ouviu essa expressão vindo de mim, né? Que quem vende pra todo mundo não vende pra ninguém. Sim. Então, eu precisava direcionar. Tem um diferencial. Tem um diferencial. E aí, eu via essa necessidade desde 2010, que eram as mulheres viajando, viajando. E aí, acontecia assim, tinham lá 25 passageiros, 20 mulheres, 5 homens. Aí, às vezes, acontecia de uma determinada mulher querer contar uma piada um pouquinho mais pesada e não contava porque tinha um homem junto. Ai, sabe, não vou contar, né? Ou queria pedir mais um chopp. O que vão falar, né? Então, ficavam mais recuadas. Então, essa foi uma das primeiras... um dos primeiros pontos que eu observei. Depois... qualquer um pode juntar um grupo de pessoas e viajar para qualquer lugar. Só que então eu tinha que nichar um pouquinho mais. Não, vamos limitar. Então eu limitei. Eram 10 passageiras, agora são 12. E não mais que isso. Porque eu entendo que 10, 12 passageiras, tu consegue no final da viagem saber o nome de todas elas. Perfeito. Fazer amizade com elas. Relacionamento. Chamar depois pra tomar um café, um chimarrão. O grupo o grupo se entende melhor do que tu ter 20, 30 pessoas. Vai encontrar uma pessoa na rua, tu nem vai saber quem é. Eu acho que ela ali viajou comigo, não tenho bem certeza. Não, quando é um grupo pequeno, tu conhece todas elas. Isso favorece a amizade. Então, assim, às vezes acontece da mulher ser casada, mas o marido não gosta de viajar. Mas eu vou ficar sozinha. Bem comum. Mas eu vou ficar sozinha? Não vai ficar sozinha, porque tem umas 3, 4 lá que são casadas também, e o marido também não gosta de viajar. Vamos fazer amizade? Vamos. Então tem essa proposta da amizade também. E ainda tinha um outro foco. Eu podia fazer uma viagem econômica. Ou eu podia fazer uma viagem
com um valor considerável, porque é hotelaria 4 estrelas ou 5 estrelas. Até agora na África foi um hotel 6 estrelas que a gente ficou. Ah, eu vi, achei o máximo. São voos confortáveis, o roteiro é privado no destino, então não tem aquela coisa de ficar passando de hotel em hotel em hotel pra arrecadar um bando de gente pra fazer um passeio. Não, é tudo privado. Então, sim, é um custo maior do que o normal, mas é um roteiro que vai te agregar valor, que tu não vai perder tempo. Outro detalhe também, 20 passageiros, arrumar um restaurante pra atender 20 pessoas. Nossa. Sim. Não é como no Brasil. No Brasil, a gente se deita no chão pro cliente pisar em cima. Tu aparece com 20 pessoas, ele vê que ele vai ter lucro com 20 pessoas. Fora do Brasil, é um trabalho, é desesperador. Eles nos mandam embora. Tu aparece com 20 pessoas, assim, de surpresa. Não, a gente não vai atender, pode ir embora. E eles não estão nem aí. Então, menos pessoas favorece isso também. Então, foi realmente um estudo, né? Do que eu quero fazer, até que chegou num produto final. É isso aqui que eu vou vender. E quem tiver dentro desse perfil vai, quem não tiver não vai. E tá tudo bem. E então, passou muito, assim, pelo teu feeling, pela tua experiência, por observar as dores, Isso. né, dessas mulheres, né, no momento da viagem. E ainda tu agregou muito, eu acho que experiência, coisas bem especiais, né, bem personalizadas. Sim, isso é outra coisa também. Eu chamo de pimentinha, né? Todo roteiro tem uma pimentinha, um negócio que eu coloco, que é surpresa, ninguém sabe, só vai saber na hora. E que, assim, ninguém esperava, né? Que tu não vai encontrar num roteiro comum que tu comprou lá na empresa X. Não, vai ser um negócio diferente, né? Ingrediente secreto. Um ingrediente secreto, que cada roteiro é diferente, porque cada destino é diferente. Sim. E isso faz com que, óbvio, elas queiram viajar mais vezes contigo. Sim. E tem toda aquela comodidade, por exemplo, assim, ó, o meu objetivo é que tu embarque, tu faça amizades, tu te divirta, tu tira fotos lindas pra postar no teu Instagram e tu volte feliz. Então, assim, teve um problema, me chama. Ai, Fernanda, não estão querendo, sei lá, o check-in aqui, eu não tô entendendo o que estão falando aqui no check-in, me chama que eu vou lá. Tem que fazer o check-in no hotel, já tá feito, eu faço, não tem problema, tu sobe lá com a tua mala, depois eu arrumo aqui. Ai, Fernanda, eu precisava de uma ajuda pra comprar tal coisa. Vamos lá, eu vou te ajudar. Então, assim, não tem que pensar em nada. Todo o suporte. Toda tranquilidade, segurança. A parte chata é com a gente. É com quem acompanha. Porque eu não tô passeando, né? Eu tô trabalhando. Tu tá de trabalho. Se bem que às vezes eu tomo um chopinho, né? Mas eu acho que isso faz parte do trabalho. Tem que entrar também no grupo, relacionar também, isso aí, né? Muito bem, que legal, né? Muito bacana. Eu acompanhando, assim, as tuas postagens ali, fico bem surpreendida com o tipo de experiência a gente vê. Todo mundo se sentindo bem, me chama muita atenção, porque vocês estão realmente sempre em grupo, né? Todo mundo sempre junto, fazendo tudo junto. Normalmente é isso que acontece. São 10 passageiras, são 12 passageiras. A gente tem que... Eu queria ir na loja X, vai todo mundo na loja X. Parceria. Às vezes, claro, acontece, né? Tem duas amigas que resolveram entrar com a gente na viagem, né? Elas já se conhecem. E aí elas querem fazer a programação delas, tá tudo bem, né? É isso aí. Ou tem uma que, ai, Fernando, hoje eu ia querer sair sozinha, porque eu preciso de um tempo pra cabeça. Meu Deus, vai! Não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a nada, entendeu? Ninguém é obrigado a nada. A gente tá ali. Quer vir com a gente, tá ótimo. Eu sempre digo assim, na nossa chegada, tá cansada, vai descansar. Agora, ainda tá com um piquezinho? Vamos bater perna. Beleza, vamos sair, não tem problema. Companhia tu tem. Bacana. E me diz uma coisa, são quantas viagens por ano do grupo, elas pelo mundo? Em torno de 10, mais ou menos. Às vezes 9, às vezes 11, né? Até este momento, é essa quantidade. Ano passado foi isso. Eu fiz praticamente todas elas. E foi muito cansativo pra mim, todo mês viajando. E então agora, a partir desse ano, agora a Vitória já vai acompanhar uma, mas igual ótimo. Vai sobrar umas 9 pra mim. E ano que vem aí a gente vai revezar. Revezar eu, a Vitória, e agora tenho mais uma pessoa que vai trabalhar com a gente, que é especialista em Orlando. Que massa. E aí ela, na verdade, ela é especialista também em Disney, né? Porque ela já foi em todas as Disneys que existem no mundo, né? Quase todas. E então tudo que for Estados Unidos vai ser com ela. Provavelmente vai ser ela que vai fazer. E aí dá pra abrir mais grupos, né? Claro. Atende mais mulheres, né? E me diz assim, ó, quais são os 3 roteiros que, assim, ó, esgotam mais rapidamente? Ai, tudo depende do que eu mostrei no ano anterior. Então, assim, por exemplo, agora esse ano aqui, nesse primeiro semestre, a viagem mais incrível, assim, foi a da África. Então, assim, eu acredito
que se eu lançar, porque eu ainda não lancei, né? Eu não posso entregar o jogo aqui. Se eu lançar a África pro ano que vem, vai vender rápido. Aham. Porque, assim, foi um sucesso, querendo ou não, foi um falatório, né? Todo mundo me chamando no direct, depois que eu voltei pra cá, até mesmo ali em Sapiranga, né? Meu Deus, o que era aquilo, gente? Aqueles leões, como é que tu conseguiu tirar foto abraçada no Lindo, leão? maravilhoso. Então, assim, e realmente, até este momento, a África do Sul foi o destino mais incrível que eu já fui na vida. Pra mim, foi o destino mais incrível. Mas tem outros destinos, assim, que a gente sabe que vão vender também. Tipo, se eu abrir o Ushuaia e Calafate, vai vender também, porque é um destino lindo, é uma viagem também um pouco mais em conta, né? Tem ainda o Hotel 4 Estrelas, tem a Pimentinha, mas é que é aqui na Argentina. Então, não atravessa o Atlântico, então o custo já reduz um pouquinho também. Mas o sucesso de uma viagem, normalmente, e também depende da propaganda que se faz. Porque eu tenho uma viagem que eu vou fazer ano que vem, e que eu sei que vai vender muito rápido. E eu nunca fiz essa viagem. Mas é assim, segredo. O destino é um estouro. E aí eu tenho que aprender a mostrar esse estouro. Sim, esse é um dos segredos. Porque tudo que tu faz e tudo que tu vende é a rede social, né? É tudo no digital. Tudo no Instagram. Tudo no Instagram, voltado daí pros grupos de WhatsApp, né? E hoje, quantos seguidores tu tem no teu Instagram? É a tua rede que tu mais utiliza, né? Eu só utilizo Só. Isso é até meio complicado, né? É em torno de 26 mil, 25 mil, alguma coisa assim. Muito bom. Então, tu tem um público ali bem nichado. Sim, bem nichado. Provado que bem selecionado. Às vezes aparecem uns homens ali que me adicionam, eu fico pensando assim, meu Deus, mas por que tá aqui? O que te atraiu? Será que a mãe tá mostrando pra mulher? Muito legal. Acho incrível, assim, o que tu conseguiu construir, sabe? Sim. E eu vejo muito o quanto tem a tua essência, sabe, Fernanda? Agora, te conhecendo, quando tu passou pela mentoria, eu tive a oportunidade de entender tudo mais a fundo, né? E eu acho que tudo que tu proporciona é muito daquilo que tu gostaria de viver dentro de uma viagem. Então, todo esse apoio, todo esse suporte, pensando nos mínimos detalhes, né? É um nível de excelência muito grande que tu tem. É que eu já vi tanta coisa, desde lá de 2010, quando eu acompanhava grupo. Eu já vi um guia na Europa botando a cuia de chimarrão de uma passageira no lixo. Então, assim, é tanta coisa, gente, tanto absurdo eu já vi, que assim, ninguém precisa passar por isso. Ou se alguém passar por isso, eu tô lá, entendeu? Eu tô lá pra fazer alguma coisa, porque não tem cabimento. É absurdo isso, né? E aí tu proporciona isso de uma maneira, nossa, muito, acho que incrível no seguinte sentido. As mulheres vão sem preocupação alguma, elas conseguem, que é uma dificuldade das mulheres hoje em dia, descansar, relaxar e não se preocupar com nada. Sim. Então, de fato, uma experiência pra vida. Pra vida. Não é? Sim, pra vida. E aí, querem voltar, com certeza. Querem voltar, que bom. Sinal que o trabalho tá sendo bem feito. Exatamente. E me conta assim, ó, hoje, tu atende mais algum tipo de serviço dentro da tua agência, assim, dentro do teu trabalho, ou tu tá exclusivamente trabalhando no Elas pelo Mundo? Não, eu atendo casais, eu atendo famílias também. A gente tem não é um atendimento comum como qualquer agência, né? A gente trabalha com roteiros personalizados. Então, assim, o que tu tem pra França? Não é assim. Eu não vou ter, assim, vários... eu tenho isso. Não, eu preciso sentar contigo e entender o que tu procura, né? E aí, ver quanto que tu quer investir, porque isso é fundamental. Porque eu posso te vender uma viagem de 20 mil, mas eu posso te vender uma viagem de 500 mil. Aí, eu não tenho ideia. Me diz mais ou menos o que dá. É que depende do que tu quer colocar. Se eu for medir pelo meu bolso, eu vou medir pelo que eu tenho pra investir e pelo que eu quero fazer. Agora, eu gosto de museu, tu gosta de museu? Não quero. Então, como é que eu vou te dizer como é que vai custar? Sim, pode não fazer sentido pra ela. Pode não fazer sentido. Então, assim, a gente atende de uma maneira mais personalizada, tentando entender o que o cliente quer, qual é o orçamento dele. E aí, a gente monta o que ele precisa. É esse ponto. Quando eu entrei no teu site, me surpreendeu muito, porque nunca eu tinha respondido um questionário, um filtro, né? Sim. Que me perguntasse o quanto eu estava disposta a investir. Sim. E quando tu coloca lá, tu coloca o destino e já diz o quanto tu quer realmente gastar naquela viagem, já te traz várias sugestões básicas que tu já consegue ampliar um pouquinho tua visão. Sim. Pra tomar uma decisão, ou então
saber dizer, ó, monta algo nesse estilo pra mim. Às vezes pode acontecer assim, Fernanda, mas eu não tenho a mínima ideia de quanto que tá custando uma viagem pra França. Vou usar a França porque eu usei a França antes. Então, vou te dizer, passagem aérea mais umas 7 noites de hospedagem e o transfer, que é o básico, mais o seguro, vai te dar uns 15 mil por pessoa. Então, conta a partir desse valor. Se tu quer gastar menos, vamos recalcular a rota. Vamos lá. Vamos trocar o destino, né? Então, aí, trabalha a partir disso. Então tá, eu tava pretendendo gastar uns 25 mil por pessoa. Vai dar pra colocar passeio? Vai. Então, marca lá. E aí a pessoa tem também muito mais segurança. Sabe que eu acho que uma coisa que essa tua abordagem quebra até o desconforto das pessoas com o valor. Porque assim, a pessoa, quando ela tem como dizer o quanto ela quer gastar, eu acho que ela já se permite o que tu vai apresentar pra ela. E ela não se sente desconfortável, porque pode ser que chegue lá, é como tu disse, tu pode gastar 20 ou 500 mil. Sim. E aí tu monta um roteiro que daqui a um pouco frustra a pessoa. Claro, eu mostro que só tem de 70 mil pra cima. Muito mais assertivo. Porque o de 70, porque ele tem um valor agregado, assim, mas a pessoa queria gastar 20, então ela vai olhar pra mim, então tá bom, muito obrigada, e vai embora. Meu Deus, nunca mais ela vai pesquisar pra ir pra França, porque é muito caro. Não é muito caro. A gente tem que ver o que tu precisa fazer lá, o que tu quer fazer lá, e quanto tu tem que investir. Perfeito. E uma curiosidade agora, nessas viagens que tu organiza, assim, pra famílias, casais, enfim, vocês também têm acompanhamento, se alguém busca ou não? É só encaminhar todo o roteiro, fazer todo o preparo da viagem? Tu diz no destino? Quando é, por exemplo, um casal ou uma família, ninguém daqui vai acompanhando. Tá. Mas no destino, se tu opta por comprar todo esse acompanhamento, tem. Sim. Então, se tu opta por alguém que está te esperando no aeroporto para levar pro hotel, vai ter lá. Tudo isso tu já... Sim, se tu opta por ter um guia para fazer o city tour, se tu opta por ter alguém que vai te buscar no hotel para fazer alguma coisa, se tu opta por, eu queria que tu reservasse um restaurante, esse restaurante aqui para mim, a gente faz a reserva. Então, tudo tu escolhe. Tudo pronto. Tudo tu escolhe. Pode ser uma viagem com tudo redondinho, ou pode ser uma viagem que não, Fernanda, eu só quero passagem e hotel. O resto eu me viro. Tudo bem. Muito bom. E olha só, quero te fazer agora uma pergunta que inclusive é uma curiosidade minha, né? Sei que durante a mentoria, né, tu tomou muitas decisões, decidiu por algumas rotas aí novas, né, na tua vida e no teu negócio. E eu gostaria que tu compartilhasse quais foram as decisões que tu tomou nesse tempo, né, que a gente caminhou juntas, e o que tem aí pra vir pela frente. Tem novidade, A mentoria que eu fiz contigo, ela foi muito importante pra me trazer clareza e me trazer coragem, tá? Clareza porque o jeito que tu foi nos orientando foi abrindo caminhos pra gente levar o pensamento um pouquinho mais. E pode parecer bobo, mas tu tirar 1 hora, 2 horas, né, no nosso caso ali, pra sentar e pensar, porque ninguém faz isso. Exato. A gente não faz isso, né? A gente tá sempre muito ocupado, não senta pra pensar, vai sentar pra pensar quando no sábado, domingo, que tu podia estar descansando, né? E pensar com alguém te orientando, sabe? Isso faz muita diferença. E eu tinha sempre uma vontade de fazer mais por essas mulheres. Mais. O que mais dá pra fazer? Por que a viagem tem que acabar quando a gente retorna pro aeroporto, todo mundo se despede? Não precisa acabar ali. Pode seguir um pouquinho mais adiante, né? Mas o quê? Então, aí vem a próxima novidade, né? Então, eu estou criando um clube. Clube Elas pelo Mundo. Oh, uau! Então, nesse clube vai ter um monte de coisa. Quem entrar para esse clube vai ter, claro, privilégios, né, de saber os roteiros antecipados de todo mundo. Vai ter descontos, alguma coisa, dentro dos grupos também. Vai ter informações sobre... A gente vai gravar podcasts com guias, por exemplo, assim, eu queria ir com a minha família pro Egito. Se tu tá dentro do clube, tu consegue assistir o podcast que eu gravei com um guia meu lá do Egito. Nossa, informação totalmente a informação tá ali, né? A informação tá ali, a gente vai falar de hotel, a gente vai falar onde é perigoso, onde não é perigoso, o que pode fazer, o que não pode fazer, como é que tem que se vestir. Vai falar sobre questões do país e pro turista.
Fernanda, eu queria montar um roteiro daí pra mim e pra minha família ir pro Egito. Tu monta pra mim? Monta, não tem problema. Fernanda, eu posso contratar esse guia pra ir direto lá falar com ele? Pode, não tem problema, tu tá dentro do clube. Não tem problema. Estando dentro do clube, tu vai ter vários benefícios. Outra coisa, a gente vai fazer encontros presenciais. Isso. Então, Máximo. dependendo da quantidade de pessoas que tiverem em São Paulo, vai ser um encontro em São Paulo, vai ser um encontro no Rio Grande do Sul. Enfim, a gente vai... assim, ele não tá ainda totalmente estruturado, tá? Porque a gente vai lançar em agosto, nós estamos no início de julho. Mas a ideia geral é essa, ter um lugar onde essas mulheres se encontrem, onde elas possam compartilhar ideias e se sentirem que a viagem ainda não acabou. Não que a viagem fica não tem mais, fim. exato, não fica só mais aquele momento, né? Isso. Vocês podem fortalecer o relacionamento, Isso. seguir caminhando juntas, né? E de fato, assim, participar da vida uma da outra, Sim. como tu disse, que é um vínculo de amizade, Sim. né? Em muitos casos. Sim. Às vezes aconteceu num roteiro pro Atacama, a gente fechou o roteiro e tal, e aí eu fui cadastrar elas no sistema e eu cadastrei uma pessoa. E quando eu digitei o endereço dela, eu disse, mas eu já cadastrei essa daqui, porque eu já digitei esse endereço. Aí fui pegar o papel, elas moravam a 300 metros uma da outra e não se conheciam. Não sabiam. Dentro do mesmo condomínio. Sério? E não se conheciam. E aí hoje elas já fizeram 2 viagens juntas, já foram para um Airbnb aqui no Rio Grande do Sul, passar um final de semana também. E teve outra uma vez que eu abri a tela do Google Meet pra reunião antes da viagem. E quando todo mundo entrou, uma disse assim, Manuela! Ela achou a vizinha dela na reunião. Eu quero ficar com a Manuela no quarto, tá? Tudo bem, vai ficar com a Manuela no Tem quarto. coisa de mulher mesmo, né? O vínculo, né? Sim, sim. Mas olha só, tem uma curiosidade, tá? Esse clube, né? Eu ainda não fiz, por exemplo, nenhuma viagem contigo no Elas pelo Mundo. Eu posso participar do clube? Pode. Sendo mulher, pode participar. Então, o clube vai ser aberto mesmo para quem ainda não fez viagem contigo. Isso. Amplia essa rede toda. Isso aí. O clube é para mulheres acima de 18 anos, né? E sem idade limite, inclusive, né? Que queira viajar, que futuramente eu vou querer viajar contigo, Fernanda, mas eu já queria ter uma noção de como que é, porque ele vai ser atualizado... às vezes semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, vai ter sempre uma novidade ali. Na verdade, o que eu vou fazer, a minha atenção vai estar para dentro do clube. Então, vai ter muito mais coisas no clube do que em qualquer outro lugar. Do que no Instagram. Vai ser mais voltada pro clube. Porque é como se fosse uma caminhada juntos, né? Isso. O bastidor, digamos assim, né? Isso. Todo momento vai estar em contato. Isso aí. E tudo isso vai envolver, digamos, eu me vinculo, me associo a esse clube, eu tenho um valor de investimento mensal, que eu vou estar ali. Isso. Né? É um valor mensal, tu vai pagar um valor mensal, isso a gente ainda tá estipulando, que vai te dar direito a X coisas. E uma das coisas que a gente vai colocar, que é o desconto nas viagens, né? O valor que tu desembolsou para participar do clube, ele é revertido para tua viagem. Eu achei muito interessante essa questão que tu falou até do próprio podcast, dessas informações, porque imagina, a pessoa vai ter muito mais propriedade para de fato fazer a escolha certa da viagem para ela. Sim. E outra coisa que a gente vai fazer também, além de falar com os guias, vai ser falar com os meus fornecedores. Para aquele cara que tá no aeroporto sempre vendo os perrengues. Ele vai sentar comigo e vai dizer, Fernando, isso daqui é uma furada, Fernando, isso daqui dá. Ou o especialista em resorts de Caribe. Vai ter um cara que vai falar comigo que ele sabe de resorts de Punta Cana, de Cancún, da Jamaica, de Aruba, de Curaçao. A gente vai esmiuçar pra pessoa chegar, não, ali ó, Curaçao nem pensar então, né? Vamos focar, sei lá, na Jamaica, né? Pra mim. Vai ser uma aula de roteiros. E ela ainda tem a informação privilegiada, antecipada dos lançamentos dos pacotes ali. Como a gente vai lançar em agosto agora, o meu próximo lançamento pros grupos de viagem do segundo semestre do ano que vem vai ser em fevereiro. Então, entendi. a partir desse próximo lançamento, quem tá no clube já vai sair privilegiada. Então, a mulherada tem que sair correndo. É melhor. Esse é o teu conselho. Esse é o meu conselho. Então, agosto, lá na tua rede social, no @elas_pelo_mundo, vai ter toda essa informação ali para participarem. Isso aí. Então, mulheres, fiquem atentas aí, hein?
Muito bom. Gostei muito da novidade. Eu realmente sabia da ideia, sim, mas eu não sabia detalhes. E eu, inclusive, fiquei pensando que de repente fosse apenas para quem fizesse viagens já contigo, sabe? E aí achei o máximo isso. Não, é aberto para quem quiser, porque a todo momento a gente tem pessoas novas entrando nos grupos também, né? Então não tem por que fechar. E possibilita quem ainda não pode fazer uma viagem, mas já vivenciar de alguma maneira aquela experiência, se relacionar com quem fez. E tem outro detalhe também. Daqui a pouco a gente pode fazer alguma coisa nacional. Interessante, porque hoje não tem nada. Hoje eu não tenho nada, mas daqui a pouco não só os encontros, mas daqui a pouco uma viagem, sei lá, de 4 dias para dentro do Brasil. Por que não? Né? Não tô prometendo nada, mas tá no... É uma ideia. Tá no estudo. Gostei. Maravilhoso. Te desejo desde já, assim, ó, sucesso nessa nova etapa, porque, como eu disse, né, eu acho assim e vejo e senti, sabe, Fernando, tu tem muita coragem. Tudo que assim, ó, tu te propõe a fazer ou que te sugerem, que tu vê que é um caminho, tu não pensa 2 vezes. Tu vai lá e faz, tu testa e tu tem uma resiliência muito grande. Sim. Acho que por toda a tua história de vida, né? Porque antes de chegar aqui, eu fui a especialista em fracassos, né? Eu ia dizer. Antes. Muita coisa tu já superou, né? Sim. Mas tudo isso ajudou a chegar até aqui. Exato. Então, não me arrependo de nada. Te fortaleceu. Se eu tivesse que passar por tudo de novo pra chegar aqui, eu passaria. Passaria, sem problema nenhum. Foi muito sofrido, mas... Tamo aí. Muitos aprendizados, né? Nossa. É isso que a gente sempre tem que ficar, né? Porque isso nos fortalece, de fato, né? Por mais que é duro, a gente não gostaria de passar. Mas são os desafios, né? Que a gente enfrenta que nos preparam para as coisas maiores. E muito importante também tu assumir a culpa, né? Puxar a culpa pra ti. Não, beleza, aquilo não funcionou porque eu achei, né? Então, agora, não. Né? E ter coragem de encerrar, né? Encerrar quando não tá dando certo, botar um ponto final nas coisas, assumir a culpa pra não fazer de novo e não simplesmente dizer, deu errado porque a fulana, porque o fulano. Não, né? Deu errado porque eu topei fazer isso e não deu. Então tá, ponto, partiu e esquece. Deixa o passado pra trás. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, ó, relacionada a isso, tá? Hoje, tu vive um momento da tua carreira, do teu negócio, acredito eu, muito especial, porque quando eu paro pra pensar que tu tem um grupo de mulheres que viaja pelo mundo inteiro, tu tá à frente, enfim, tu é destemida, tem muitas coisas que eu imagino que é a primeira vez que tu contrata, e aí tu tá levando um grupo VIP exclusivo, tu sabe que tu quer uma experiência, tu tá lá o quê? Botando o teu nome, né? Sim, pode dar tudo errado. Exatamente, né? Então isso... Nossa, dentro de ti isso exige uma construção de muitas coisas internas para sustentar todo esse desafio que vem pela frente, né? Sim. E diante de tudo que tu já viveu, desses fracassos que tu comentou, que tu já passou, né? Em algum momento tu pensou em desistir? Não. Porque quando eu tava, por exemplo, ali na CVC, que era uma franquia, a franquia não era pra mim, entendeu? A franquia não era pra mim. Inclusive, fica de aprendizado. A franquia só é pra quem é uma pessoa que gosta de gerenciar. Não gosta de ter ideias, né? O negócio tem que vender isso aqui, tá bom. Tem que vender isso aqui, então vamos vender isso aqui. Vem pronto, eu só ofereço. Empacotado, eu só ofereço. Se tu é essa pessoa, a franquia é pra ti. Agora, se tu não é essa pessoa, não pega a franquia. E até assim, eu acho que esse é o modelo de franquias, não é só do turismo. Eu acho que é assim com tudo, com todos os tipos de franquia, né? Tu tem que seguir um negócio que já foi validado que dá certo. E realmente dá certo. Quando eu entrei na CVC, por um tempo eu fui assim. Mas depois eu queria colocar o meu jeito. E eu não conseguia colocar o meu jeito. Então eu brigava muito, brigava. Meu Deus, tinha brigas homéricas. Até que um dia eu entendi que eles não estavam errados. E nem eu. Só que eu estava no lugar errado. No lugar errado, totalmente. Quando eu descobri que eu estava no lugar errado, eu saí. E só que aí eu já tinha certeza do que eu queria. Eu tava brigando por um negócio que eu sabia que daria certo. E eles me diziam, sim, isso dá certo. Só que eu não podia fazer. Eu não podia fazer. Validava a tua ideia, mas não tinha espaço porque era franquia. Não pode. Vai dar certo, Fernanda, só que tu não pode fazer. Então, não tinha alternativa, porque eu não ia ser feliz lá dentro. Então, eu saí, eu já sabia que ia dar certo e, né,
Encarou aquela ideia ali e Sem dinheiro, né? Endividada, mas deu certo. correu muito atrás e... Claro que tive muitas pessoas que me ajudaram, muitas pessoas, amigos, antigos fornecedores, porque antes de CVC eu já tive a Triviagens e eu Sim. tinha um bom histórico, né? Se eu não tivesse um bom histórico, também ninguém ia me ajudar. Mas quando eu saí da CVC, eu tava endividada, né? Porque a gente passou por uma pandemia. Sim, Pandemia no terrível. turismo foi... Caos. Além de eu não poder vender, eu tinha que devolver tudo que eu já tinha vendido. Que E já loucura. tinha pago conta com aquele dinheiro que entrou e eu tive que devolver. Então, não tinha alternativa. Todo mundo ficou endividado. E eu tive que bater na porta desses fornecedores e dizer, olha, eu quero voltar, só que assim, ó, eu tô endividada. Pode vir, a gente te ajuda. Então, a gente te dá crédito. Isso Foi vem assim. muito da tua atitude, dos teus valores, né? Sim, A forma como tu te relacionou, né? Com Uhum. todos esses grupos de pessoas. Né? sim. E a prova de que a gente não constrói nada sozinhos. Né? Não. Eu acho que isso é um dos maiores aprendizados que a gente tem na vida. Porque a gente sempre tá em troca com o outro, sempre depende do Sim. outro, né? Por mais Sim. que a gente às vezes ache que, não, é porque eu fiz tal coisa. Gente, isso é muito ilusório. A gente tá sempre no movimento um do outro, Sim, né? sim. E acho que esse momento aqui já reflete muito isso, né? Isso aí. Porque quando eu comecei, então, a mentoria, essa Recalculando a Rota, que foi a primeira turma, tu foi uma das incentivadoras que buscava algo, né? Sim. E hoje a gente tá aqui, né? E tu podendo também divulgar algo novo que tá acontecendo dentro do teu negócio, da Sim. tua vida, e isso Sim. é maravilhoso. Porque a troca, ela a gente como empresária, a gente fica muito sozinha, né? Muito solitária, é uma jornada. Nossa. E tu não tem ninguém pra trocar ideia, tu não sabe se... Tu não tem Exato. ninguém pra te apoiar. Não, vai lá, vai dar certo. Não, tem que fazer o que vem na cabeça aí, né? E esse momento pra tu trocar ideia, pra tu ser ouvida, pra te darem caminhos, pra mim ele é fundamental. É fundamental. Eu acho que todo mundo precisaria disso. Exato, é um ambiente seguro, eu sempre digo isso, né? Um ambiente seguro onde tu recebe, tu entrega, tu repassa, né? E a gente contribui um com o outro, né? E dentro, assim, desse contexto, de tudo isso que tu, né, conseguiu nesse teu momento, assim, que tu passou pela mentoria, né? Quais foram teus maiores aprendizados, né? Que decisões tu tomou, né? O que mudou na tua mentalidade que te permitiu agora avançar, pensar diferente, te encorajar ainda mais, né? E colocar as coisas em movimento. A gente não pode perder tempo, né? Às vezes tu tem uma ideia, ela tá caindo de maduro na tua frente, tu sabe como fazer e tu tem medo ou tu acha que, mas começar assim não seria o ideal. Tem que começar do jeito que dá e depois tu vai mudando lá na frente. Só que não dá pra... Tu tem uma ideia, tu acredita nela, tu tem que fazer. Então esse empurrão que tu nos dá, mas não é só um empurrão, vai lá e faz, Fernanda, né? Seria irresponsável, né? Mas mostrando caminhos pra tu conseguir pensar, não, realmente dá. Pra tu pensar depois assim, não, eu tive, né? Porque pra gente achar que o mérito foi nosso, né? Mas na verdade, se tu não tivesse aberto aqueles caminhos, não teria. Eu ainda estaria pensando, será que eu faço? Será que vai dar? Vai dar certo? Eu não sei se vai dar certo. Eu acho que vai dar. Mas eu vou tentar. E se não der, tudo bem. Recalculamos a rota. É isso aí. Por isso que eu sempre falo, assim, na mentoria, né? Que o recalcular a rota, pra mim, ele se tornou uma mentalidade, porque todos os dias eu faço isso, todos os dias eu repenso a maneira de fazer as coisas, e eu amo isso. Sim. Sabe? Eu preciso disso, isso mudou a minha vida. Sim. E eu acho que esse é o ponto principal, a gente perceber que nada tá estagnado, que em todo tempo a gente pode fazer algo diferente, algo melhor, algo maior, algo novo. E especialmente depois da pandemia, né? Parece que a pandemia, pra mim, eu sei que muita gente perdeu pessoas e tal, perdeu muitas coisas. Eu não perdi ninguém, mas a pandemia pra mim foi uma virada de chave, assim. E outra coisa também, hoje tu consegue fazer tudo mais... as pessoas esperam de ti o que tu é. E não o que o mercado vem fazendo, né? E não o que o mercado vem fazendo. Então, assim, tem muita gente que eu não agrado pelo meu jeito meio grosso. Direto, objetiva, tudo bem, né, fazer o quê? Daqui a pouco fala com outra pessoa que tenha um jeitinho mais meigo, mas isso não vai vir de mim, porque eu não sou assim.
E eu acho que isso é uma das coisas que eu falo muito na mentoria, né? A questão de nós sermos nós mesmos, né? De termos, né, essa questão de colocar pra fora com autenticidade É. aquilo que a gente acredita, porque existe um grande engano, né? Porque as pessoas às vezes vivem um personagem achando que ali elas vão vender mais, que elas vão ter mais clientes, isso é enganoso. Não vem, não Porque consegue não, sustentar. não permanece. Não sustenta. Não. É. Sim. A gente atrai um público errado. Sim, Então, quanto mais original nós formos, né? sim. Quanto mais a gente se posicionar do jeito que a gente acredita, do jeito que a gente vê o mundo, Uhum. muito mais fidelidade a gente tem com Sim. a pessoa que chega até nós, com o nosso Sim. cliente, né? Com o parceiro. E eu acho que isso que tu fala é muito importante, porque a maioria das pessoas ainda não entendeu isso. E a maioria das pessoas também não entendeu que não é para todo mundo e tá tudo bem. Exato. Não é, mas eu achei que tu vendesse isso, tu não vende não. Ah, mas tu não quer vender então? Não, é que eu não vendo isso. Mas eu posso te indicar outras pessoas que vendem. Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem, cada um com a sua turma. E é isso aí. E se permitir aceitar, é isso. E nunca vai faltar cliente se a gente estiver bem posicionado, se a gente estiver fazendo uma boa entrega. Sim. É confiar no processo. Né? É isso Existe essa necessidade, né? E a gente vai crescendo em autoconfiança, e a gente vai se desenvolvendo, e a gente vai entendendo o que é pra nós e o que não é. É, isso aí. E essa aceitação, isso aí é libertador, na verdade, Sim, né? É libertador. Nossa, é a melhor sensação que tu pode ter. Exatamente. Porque tudo que tu faz por obrigação, que tu faz, que tu vê que não tem futuro, que não dá certo, é pesado. É pesado. Tu não atende bem, tu não vive bem, tu tá sempre pesada. Isso. Não vale E tudo tá difícil, tudo tá ruim, né? Reclamação, né? Exatamente. É isso aí. Ótimo, muito bom. Muito bom te ouvir, saber de tudo isso e ver os teus avanços, né? Sim. E eu vou aproveitar também, porque agora em julho, agora ainda na segunda quinzena, devo lançar uma nova turma da mentoria Recalculando a Rota. Então, assim, para você que tá aí, né, buscando coisas como a Fernanda, coisas novas, mudança de mentalidade, novos caminhos, clareza, né, para de repente empreender melhor, viver melhor, fica aqui o meu convite. Me acompanha lá na rede social, @AnaPaulaDorscheit, que em breve eu abro as inscrições da nova turma de mentoria Recalculando a Rota. E também, assim como os produtos da Fernanda, né, o meu grupo, ele é extremamente limitado, porque eu gosto de qualidade na entrega e eu gosto desse tipo de resultado, de pessoas realmente se colocando em movimento, fazendo coisas maiores e melhores pela sua vida, pelo seu negócio. Então, fica de olho que em breve abrem as inscrições. E, Fernanda, pra gente concluir, eu queria, assim, que tu deixasse um conselho aqui para nossa audiência, tá? De toda essa tua vivência, né, assim, empresarial, porque eu quero focar nessa questão do negócio, por quê? Porque é o que tu falou antes e a gente sempre comentou na mentoria. A jornada empreendedora e empresarial, ela é muito solitária. E tem muitos momentos em que a gente olhando só com o nosso olhar, a gente pensa que tá fazendo tudo errado, mas a gente tá no ponto certo. E tem muitas pessoas que precisam do nosso olhar para conseguir ver o valor daquilo que elas fazem, daquilo que elas já construíram, né? Diante de tudo isso, olhando todas essas fases de altos e baixos que tu passou, né? Que conselho tu pode dar aqui para as pessoas que estão nos escutando? Bom, tenha coragem, né? Acho que é a primeira coisa, não fique acomodada. Essa palavra acomodada não tem que tirar do dicionário. Então, não pode ser acomodado, tem que ter coragem, tem que ter, de preferência, tem que ter alguém que tu confia para te ouvir, para te dar um conselho, para te dizer se tu tá pesando um pouquinho a mão ou não. Alguém para te apoiar, precisa ter. E assim, né, gente, eu sempre digo, a minha vida é feita de raiva, né? Eu fico com raiva e vou lá e faço as coisas. E eu adoro essa raiva. Eu adoro essa raiva. Então, assim, ó, raiva, coragem, não ser acomodado e buscar orientação. Buscar uma orientação, buscar uma ajuda. Tá perdido, busca uma ajuda. Busca uma ajuda, só não se acomoda. Não se acomoda. A gente não nasceu para caminhar sozinho, na verdade, Não. né? Na minha jornada, eu identifiquei muito isso, quantas pessoas me ajudam em todo o tempo. Sim. Né? E a gente reconhecer isso, entender que isso não é fragilidade, não é fraqueza nossa, mas é sabedoria e inteligência. É verdade. Né? Isso muda tudo à nossa Sim. volta.
E eu acho que essa questão, eu já te falei sobre isso também, né? Quando tu comenta da raiva, né? Tu é uma pessoa que aprendeu a canalizar a raiva da maneira certa. Sim, porque eu podia usar só pra reclamar. Exatamente, exatamente. Ou pra despejar em cima de alguém, mas culpar não. outro. Tu canaliza em ações práticas, né, na Sim. tua vida, e isso é maravilhoso. Sim, Né? Tu conseguiu fazer essa virada ali de uma maneira muito... uma raiva boa. Uma raiva boa. Joga no lugar certo, impulsiona. Exatamente. Né? Outra frase que eu digo é assim, ó. Pé na bunda e bola nas costas só te empurra pra frente. E olha que tem, né? Isso aí. E é isso aí. Não tem alternativa. Isso, muito bom. Fernanda, muito, muito obrigada, tá? Eu que Pela agradeço. tua disponibilidade de estar aqui compartilhando, assim, com tanta, acho que autenticidade. Isso eu gosto muito em ti, tu é muito verdadeira, tu é muito tu mesma, né? E eu acho que isso impulsiona, sabe? Inspira as pessoas a fazerem o mesmo, sabe? Sim. E que tu siga aí, que teu clube, nossa, seja maravilhoso, vou fazer parte, com certeza, né? Não viajei contigo ainda no grupo, mas no clube eu já tô dentro. Então tá. Vou ficar atenta aí pro teu lançamento, tá? E com certeza eu vou estar lá contigo. Eu que te agradeço a oportunidade de vir aqui falar e te agradeço também por todo o apoio dentro da mentoria, que foi fundamental pra mim, pra eu conseguir tirar por mais que eu tenha muita raiva e não seja acomodada, às vezes a gente precisa de um empurrão com conhecimento. Não é um Muito empurrão bom. qualquer. É um empurrão direcionado. E para isso que serve a mentoria. Para te direcionar, para validar ou então para recalcular a rota. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer caminhar contigo nessa jornada aí. Seguimos juntas. Seguimos juntas, Isso com aí. certeza. Pessoal, vocês que nos ouvem aqui, se fez sentido para vocês, né? Sigam lá o meu canal. E em breve, as inscrições da mentoria Recalculando a Rota estarão abertas, tá? Vagas limitadíssimas, tá? E se vocês buscam resultados, assim como os da Fernanda, tomar decisões, né? Criar coisas novas por aí, me segue lá e faça a tua inscrição e fica bem atento, que na segunda quinzena de segunda quinzena de julho, as inscrições vão estar abertas. Um grande abraço.